Bom, vamos lá então, pessoal. Boa noite. Boa noite. Nossa última aula de Direitos Humanos. Que triste. Para alguns não, para outros sim. Acontece. Bom, qual que é a minha proposta hoje? Eu dividi a aula em 3 partes. Primeira parte, eu queria conversar com vocês sobre o procedimento no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Especificamente, como é que um caso é processado e julgado pela comissão e pela corte. Eu sei que vocês viram isso com a professora Isabel, mas eu acredito que como é um tema novo para a maioria, se não para todos, porque a gente na faculdade dificilmente a gente vê isso. Eu não tive essa matéria na faculdade, então acho que vale a pena uma revisão, um olhar novo, ver de novo isso aqui, acho que pode ajudar. Na outra parte da aula, a gente vai analisar os casos da Corte Interamericana e o Brasil, na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E na última parte, a gente vai analisar os casos do Brasil, não todos, já adianto, na Comissão Interamericana. Tá? Bom, antes da gente começar a aula, só um breve recado aqui. Esse caso aqui, caso Lagos del Campo versus Peru. Por que eu escrevi aqui esse caso? Porque é um caso paradigmático. Foi a primeira vez que a Corte Interamericana de Direitos Humanos ela abordou o artigo 26 da Convenção Americana, que é aquele artigo que trata dos direitos econômicos, sociais e culturais. A Corte nunca tinha abordado sobre esse artigo. Rafael, você já leu essa sentença? Não, ainda não li. É nova, acho que faz umas 2 semanas, talvez um pouquinho mais. Mas deem uma olhada, joguem na internet, vejam os comentários que estão falando sobre esse caso e depois a gente, quando tiver um tempo, a gente conversa sobre isso. Mas certamente nos próximos concursos isso será cobrado, que é assunto novo. Tá? Bom, vamos começar a aula então, vamos começar a nossa matéria. Então o primeiro tópico, como eu disse, é o procedimento no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Como nós sabemos, o procedimento no Sistema Interamericano de Direitos Humanos ele é um procedimento bifásico, porque ele é composto por 2 fases. Há uma etapa obrigatória, que é a etapa perante a Comissão Interamericana, e há uma etapa eventual, que é perante a Corte Interamericana. Por que eventual? Seja porque o caso é solucionado pela Comissão Interamericana, seja porque aquele Estado processado não reconheceu a competência da Corte e, portanto, ele não pode ser acionado perante a Corte. Então, por isso que é eventual, não necessariamente chegará à Corte o caso. Bom, a Comissão Interamericana, então, ela é o primeiro órgão. É importante a gente saber que, apesar de tratado de ser um órgão que tem sua regulamentação na Convenção Americana de Direitos Humanos, ele não é um órgão especificamente do Pacto de San José da Costa Rica. É um órgão da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Isso tem um detalhe muito importante. Por conta disso, a Comissão Interamericana pode atuar em face de estados que não ratificaram a Convenção Americana, como, por exemplo, os Estados Unidos. Nesse caso, então, ela atuaria não com base na Convenção Americana, mas com base, por exemplo, na Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem. Então, tenham isso em mente. Ela pode atuar em face de estados que não ratificaram a Convenção Americana, justamente porque é um órgão da OEA. A função da Comissão Interamericana é processar os estados. Então, o polo passivo desse procedimento é ocupado pelos estados. Qual que é a composição da Comissão Interamericana? Isso pode parecer meio desnecessário a gente mencionar, mas já foi cobrado em concurso público também. Ela é composta por 7 membros, são chamados comissários. Esses membros eles são eleitos para um mandato de 4 anos, admitida uma só reeleição. Quem decide, quem indica os membros são os estados. Cada estado pode indicar até 3 membros. O estado pode indicar 1 membro, pode indicar 2, pode indicar 3. Se ele decide indicar 3, pelo menos um das pessoas indicadas para eleição
não pode ser nacional desse Estado. Então, por exemplo, o Brasil poderia indicar 2 pessoas, 2 brasileiros, e teria que indicar um argentino, um uruguaio, etc. Aí tem a eleição. Depois é definido quem vai ocupar esses cargos. Para que alguém possa ser membro da comissão, é necessário esses requisitos genéricos, pessoas da mais alta autoridade e reconhecido saber em matéria de direitos humanos. A comissão tem uma composição plural, o que significa que não pode haver mais de um nacional do mesmo Estado no seu corpo, e a renovação dos mandatos é feita por etapas. Algo próximo do nosso Senado, a gente volta para 1/3 e depois para 2/3. Aqui é mais ou menos essa a ideia. Na primeira eleição, foram sorteados 3 membros que só teriam um mandato de 2 anos, um mandato abreviado. E aí, a partir disso, a renovação vai sendo periódica por etapas. Tudo bem? Então, O fato do próprio Estado indicar não acaba comprometendo não, porque o Estado indica e depois é feita uma eleição na OEA. Para ver quem vai... Não é só, indico este membro aqui e ele já vai exercer o seu mandato. Não, tem que ter uma eleição. Entendeu? Não basta só a indicação. A indicação mais eleição. Tá? Então essa é a composição. Guardem isso em mente. 7 membros, 4 anos, admitida uma só reeleição. Acionamento da Comissão Interamericana. Quem pode acioná-la? Os estados, né? Isso é feito com base no artigo... Sempre que eu citar algum artigo no nosso material que não tiver, no material de hoje, não tiver a legislação específica, eu estou fazendo menção à Convenção Americana. Tá? Então, os estados podem acionar a comissão com base no artigo 45. Então, um estado processando o outro. O problema é que o Estado só pode se valer desse expediente se ele tiver reconhecido essa competência da comissão. Então, o Brasil só poderia processar a Argentina, por exemplo, se tanto o Brasil quanto a Argentina tiverem reconhecido essa competência da comissão. No caso brasileiro, o Brasil não reconheceu essa competência específica. Então, ele não pode acionar nem ser acionado por outro Estado na comissão. Além disso, os indivíduos também podem acionar a comissão. Quando eu digo indivíduos, entendam em sentido amplo. A própria vítima, seus familiares, organizações não governamentais, órgãos do Estado. Que órgãos do Estado? A Defensoria Pública, por exemplo. Nesse caso, aqui nós temos uma cláusula de implementação automática. O Estado não precisa reconhecer essa competência expressamente da comissão. Como eu disse, a Defensoria Pública ela pode acionar a comissão. Isso está previsto tanto na Lei Complementar Federal, Lei Complementar 80 de 94, e no nosso caso aqui, São Paulo, está definido na Lei 988 de 2006, tanto no artigo 5º, inciso 6, a linha B, quanto no artigo 53, inciso 7. O acionamento, nesse caso, no caso específico da Defensoria Pública do Estado, ele seria coordenado pelos núcleos especializados. Então, tenham isso em mente. É função institucional da Defensoria Pública demandar nos órgãos internacionais de proteção dos direitos humanos. Tudo bem até aqui? Bom, juízo de admissibilidade. Então, o indivíduo, ele submete uma petição à Comissão Interamericana. Como é que a comissão vai verificar se essa petição é admissível, se ela vai se pronunciar sobre o mérito? Existem determinados requisitos, que são chamados requisitos de admissibilidade. São 3. Na verdade, são 4, mas eu aglutino um aqui, 2, e aí fica mais fácil a gente visualizar, que a convenção ela trata em 4 alíneas. O primeiro requisito, que é o que eu uni, é necessário que o indivíduo apresente a petição em um prazo de 6 meses, contado do esgotamento dos recursos internos. Essa exigência de que os recursos internos tenham sido esgotados dá a ideia de que a jurisdição internacional é uma jurisdição subsidiária. Ou seja, primeiro o caso tem que ser resolvido pelo Estado. Se não for resolvido, se a solução que ele deu não é satisfatória, então esse caso poderia ser analisado pela jurisdição internacional.
Essa é a ideia. Como é que a Corte Interamericana tem interpretado esse requisito do esgotamento dos recursos internos? Ela tem interpretado de modo restritivo, sempre privilegiando o acesso do indivíduo ao sistema interamericano. Por isso que existem hipóteses em que o indivíduo pode acessar a comissão, mesmo que ainda não tenha esgotado os recursos internos. A Convenção Americana traz 3 hipóteses e a Corte Interamericana ela ampliou esses casos, estabeleceu outras hipóteses de dispensa de observância desse requisito. Então, de acordo com o artigo 46.2, o indivíduo não necessitaria esgotar os recursos internos quando o processo previsto no Estado é um processo inadequado para a tutela do direito. Não tem um processo adequado para satisfazer a minha pretensão. Segunda hipótese, não foi possível esgotar os recursos internos, por exemplo, hipossuficiência econômica. Ele não pôde pagar as custas para esgotar os recursos internos. E por último, é uma ideia de própria duração razoável do processo. Como a gente vai ver mais para frente, tem um caso específico em que isso foi abordado. Há uma demora excessiva na decisão, então eu não preciso aguardar o desfecho do meu processo. Eu poderia desde logo acionar a Comissão Interamericana. Então, nessas 3 hipóteses, não seria necessário que o indivíduo esgotasse os recursos internos da jurisdição nacional. Quais são as outras hipóteses que, como eu disse, a Corte Interamericana ampliou? Na opinião consultiva número 11 de 1990, a Corte estabeleceu que o sujeito ele não necessitaria esgotar os recursos internos quando ele não dispusesse de meios econômicos para tanto, ou mesmo quando existisse um temor fundado nos profissionais, de modo que ele não encontrasse nenhum profissional para patrocinar sua causa. Então, nesses casos, ele também não seria obrigado a esgotar os recursos internos. Isso foi previsto nessa opinião consultiva, 11 de 90. Além disso, de acordo com a Corte, também não é necessário esgotar os recursos internos se o recurso é inútil. Por que inútil? Porque já há um posicionamento fixo, unânime, pacífico do tribunal que vai julgar esse recurso, de que aquele pedido não deve ser provido. Então é inútil. Ou inidôneo. O procedimento, o recurso previsto não é capaz de satisfazer a minha pretensão. Então, todas essas hipóteses, o sujeito não necessitaria esgotar os recursos internos. Então, o primeiro requisito, como nós vimos, é a apresentação da petição em um prazo de 6 meses, a partir do esgotamento dos recursos internos. Os outros 2 requisitos são qualificação do peticionário e que não se constate coisa julgada ou litispendência na esfera internacional. Então, se o caso já foi submetido, por exemplo, ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, ou se o comitê está se debruçando sobre esse caso, a comissão não poderia analisá-lo também. Então, esses são os 3 requisitos para submeter um caso à comissão. Se esses requisitos forem satisfeitos, a comissão, então, vai exercer um juízo positivo de admissibilidade. Tudo bem? Princípio do estopel, ou proibição de venire contra factum próprio. A ideia aqui é a seguinte: se o Estado quer discutir essa matéria, ou seja, quer discutir que o indivíduo não satisfez os requisitos de admissibilidade, quer opor qualquer tipo de exceção preliminar, que obste a análise do mérito, portanto, ele deve fazê-lo nesse período, nesse momento de análise do caso pela Comissão Interamericana. Se ele não opõe essa matéria nessa etapa, o Estado não poderá fazer isso mais para frente perante a Corte. Ou seja, se o Estado não invoca a exceção preliminar perante a Comissão, ele não vai poder discuti-la na Corte. Subentende-se que ele desistiu de discutir essa matéria. Ocorre a preclusão da matéria, portanto. É isso que se denomina princípio do estopel, ou princípio da proibição de venire contra factum próprio. Então, se o Estado quer invocar qualquer tipo de exceção preliminar,
incompetência, como a gente vai ver, uma exceção preliminar muito comum é a exceção de incompetência ratione temporis, ou seja, o Estado não poderia ser demandado na Corte porque nós estamos diante de fatos anteriores ao reconhecimento da jurisdição da Corte. Por exemplo, o Brasil reconheceu a jurisdição da Corte em 98 e em um caso ele é demandado por um fato que ocorreu em 96. Em princípio, a Corte não poderia julgar esse caso. Entenderam? Essa é uma incompetência, exceção de incompetência ratione temporis. E qualquer outro tipo de exceção preliminar tem que ser arguida nesse momento. Se isso não ocorrer, se isso não for feito, ocorre a preclusão. É isso que se denomina princípio do estopel. Bom, exame do mérito. Se a petição, então, é processada pela Comissão Interamericana, qual que é o segundo passo aqui? O segundo passo é notificar o Estado. O Estado deve prestar suas informações sobre o caso. Não há um prazo específico. A Convenção Americana estabelece que o Estado deverá prestar suas informações num prazo razoável. E se ele se omitir, aliás, é muito comum que os Estados não prestem informações, não há nenhum prejuízo. O procedimento tem seu curso normal. Solução amistosa. Então, admitida a petição, é possível que se alcance um acordo entre as partes. Nesse caso, nós temos uma hipótese de solução abreviada do procedimento, porque ele não vai até o seu curso normal. Uma hipótese, nós temos no Brasil duas hipóteses de solução amistosa. Primeiro é o caso dos meninos emasculados do Maranhão e o caso José Pereira. Mais para frente a gente vai analisar brevemente esses casos. Então é possível um acordo. Se não ocorrer o acordo, o processo tem seu curso normal. Como é que a comissão vai verificar se foi configurada ou não uma situação de violação aos direitos humanos? Ela vai realizar diligências probatórias. Quando eu digo diligências probatórias, é ouvir testemunhas, realizar audiências públicas, todos os meios de prova que nós conhecemos, prova documental, etc, etc. Muito importante aqui que para constatar uma situação de violação aos direitos humanos, a comissão pode realizar uma inspeção territorial no Estado. O Brasil, ele estabeleceu uma declaração interpretativa desse artigo 48.2. No entendimento do Brasil, esse dispositivo não permite visitas automáticas ao seu território. Toda visita dependeria de um consentimento específico. Aí, então, efetuado o procedimento, a petição pode ser declarada inadmissível, seja porque não presente os requisitos de admissibilidade, seja porque, a partir da análise do mérito, não foi constatada uma situação de violação de direitos humanos. E essa decisão de inadmissibilidade pode decorrer tanto de fatos originários como de fatos supervenientes. O que a gente tem que ter em mente aqui é que essa decisão de inadmissibilidade é uma decisão definitiva. Então a gente está diante de uma decisão desfavorável à vítima e que não comporta qualquer tipo de recurso. Se a comissão não admite o caso, encerra-se aqui. Não tem mais o que fazer. Ok? Decisão da comissão. A grande dúvida aqui é a gente saber se a decisão da comissão ela é vinculante ou não para o Estado. O Estado estaria obrigado a cumprir essas determinações da comissão? O grande problema aqui decorre do fato de que a Convenção Americana, quando dispõe sobre as competências da comissão, estabelece que ela irá emitir recomendações. Então, se nós estamos diante de recomendações, em tese, elas não seriam obrigatórias. E aí surge toda uma discussão em torno disso. A conclusão do procedimento gera o chamado primeiro informe, ou primeiro relatório, ou também relatório do artigo 50. São todos sinônimos. Esse primeiro informe, então, a Corte irá emitir as suas recomendações para o Estado. É um relatório
é confidencial, não é público ainda. E não é vinculante. Isso é entendimento da Corte Interamericana. Esse relatório ainda não é vinculante ao Estado, por quê? Porque ele não é definitivo. Justamente porque, se o Estado descumpre esse relatório, das duas uma. Ou vai ser acionada a Corte Interamericana, ou vai ser emitido um segundo informe. Então, não há vinculação ainda. Esse relatório ainda não é vinculante. Então, o Estado, ele é notificado. Estado, a comissão diria, eu constatei aqui uma situação de violação dos direitos humanos, como é que você vai sanar isso? Você vai cumprir essas recomendações aqui. E eu te dou o prazo de 3 meses para isso. Se você não cumprir em 3 meses, tudo bem, costuma-se admitir a prorrogação desse prazo. Mas agora, tenham isso em mente, a característica desse relatório, chamado primeiro informe, ou relatório primeiro informe, é que ele é confidencial e ainda não é vinculante. E aí o Estado, então, poderia cumpri-lo, ou, como acontece muito, não... Desculpa, nesse primeiro informe, o Estado já tem apresentado defesa? Não, é a decisão. Imaginem como se fosse a sentença. No nosso procedimento aqui, a sentença. Chama primeiro informe, mas guardadas as devidas proporções, é a sentença do processo. Tá? Então, ele é composto por recomendações. Olha, o caso é esse, foi admitida a petição, constatei que houve violação ao direito à vida. Estado, para que você satisfaça esse direito, você tem que cumprir isso, isso e isso. São essas as minhas recomendações. É isso que vem para o Estado e para a vítima, porque o relatório é confidencial ainda. Nós não temos acesso a ele. Tá? Aí o Estado então descumpre esse relatório. Quais são aqui as possibilidades? Como eu disse, ou o Estado ou a comissão emite um segundo informe, ou a comissão remete o caso para a Corte Interamericana. Como que a comissão vai fazer um ou outro? A prática é assim. Se aquele Estado processado reconheceu a competência contenciosa da Corte, o caso é remetido para a Corte. Se ele não reconheceu, não tem como ser demandado perante a Corte, e aí é emitido o segundo informe. E aí o que seria esse segundo informe? Então, o segundo informe, novamente, nós temos as mesmas, porque pode ser que nenhuma dessas recomendações tenham sido cumpridas, ou novas recomendações, porque algumas já foram cumpridas. Mas a ideia aqui é a seguinte: diversamente do primeiro informe, o segundo informe ele é público e ele é de cumprimento obrigatório. O Estado deveria cumpri-lo. Por que ele deveria cumpri-lo? Isso foi fixado pela Corte Interamericana a partir do caso Loaiza Tamayo versus Peru. A Corte passou a entender que esse segundo informe seria de cunho vinculante para o Estado. Por quê? Por conta do princípio da boa-fé. Se o Estado ratifica um tratado, ele deve envidar todos os esforços para cumprir as disposições desse tratado. Isso inclui, evidentemente, acatar as determinações dos órgãos encarregados de monitorar esse tratado. E por isso, então, o segundo informe seria vinculante para o Estado. Mas, mesmo assim, muitos estados não cumprem esse segundo informe. Qual que é a consequência aqui? A única consequência possível é essa aqui prevista no artigo 41, a linha G. Inclusão do relatório, inclusão do descumprimento do informe no relatório que a comissão deve fornecer anualmente ao OEA. Então não há nenhuma consequência muito grave, vamos dizer assim. Alguns autores sustentam que, constatada essa situação de descumprimento, a OEA poderia suspender o Estado, retirar o Estado temporariamente da OEA até que ele cumprisse os informes. Isso nunca foi feito, mas é discutido por alguns autores. De qualquer modo, nunca foi feito. Tá, então, entenderam a dinâmica aqui da coisa? Conclusão, primeiro informe. Confidencial, ainda não é vinculante. Descumprimento gera o quê? Das duas uma, ou acionamento da Corte ou segundo informe. Segundo informe, ele é basicamente emitido quando o Estado processado não reconhecer a competência da Corte.
e ele é público e de caráter vinculante. Tudo bem? Bom, então nós vimos que a comissão emite 2 informes. Ela poderia emitir um terceiro informe? Não. A Corte estabeleceu expressamente que a comissão não pode estabelecer, não pode emitir um terceiro informe. O procedimento é concluído no segundo informe. Mas esse segundo informe, ele poderia ser alterado? De acordo com a Corte, como regra geral, o segundo informe ele é imodificável. No entanto, a título excepcional, em algumas situações ele poderia ser modificado. Que situações são essas? Constatação de erros materiais, descoberta de novos fatos que não foram levados em consideração no julgamento do caso, ou ainda cumprimento parcial desse informe. Então, nesse caso, o segundo informe poderia sim ser alterado. Para que essa alteração ocorra, é necessário provocação do Estado ou da parte interessada. Isso tudo que eu disse agora foi fixado nessa opinião consultiva número 15 de 97, expedida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Até aqui tudo bem mesmo? Bom, acionamento da Corte pela Comissão Interamericana. A Comissão Interamericana é um dos legitimados para acionar a Corte Interamericana, submeter um caso à sua apreciação. De acordo com o regulamento atual da Comissão Interamericana, a remessa de um caso para a Corte Interamericana é automático. Ou seja, concluído o procedimento, emitido o primeiro informe, descumprido esse primeiro informe e desde que o Estado tenha reconhecido a competência da Corte, o caso seria remetido automaticamente para a comissão, independentemente de qualquer outra manifestação dos membros da comissão. Eles só devem se manifestar se eles entenderem que não é necessário remeter o caso para a Corte. Nesse caso, então, nós teríamos uma decisão, seria necessária a decisão da maioria absoluta dos comissários. Então, regra geral, o caso é remetido automaticamente. Só é necessária uma manifestação se eles entenderem que não é necessária a remessa do caso para a Corte. Se o Estado não reconhece a competência da Corte, mesmo assim pode ser feito esses informes? Não, os informes são emitidos pela comissão, né? A gente está aqui na etapa de procedimento perante a comissão, que é no procedimento do sistema interamericano, é um procedimento obrigatório, uma etapa obrigatória. Então, admitida a petição, constatada uma situação de violação aos direitos humanos, esse procedimento tem que ser concluído de algum modo. É emitido um informe, primeiro informe, sentença. Guardem assim, se ficar mais fácil. É emitido esse primeiro informe. Esse primeiro informe é emitido em face de qualquer Estado que tenha sido processado. A gente só vai discutir competência da Corte na segunda etapa. O que seria, por exemplo, uma segunda instância? Não é segunda instância. É um procedimento bifásico. Tem que passar primeiro nesse órgão e depois nesse órgão. Não é recurso, não é isso. Tá? Primeiro para a comissão e depois vai para a Corte. Para que o caso seja submetido à Corte, obrigatoriamente tem que ter sido processado na comissão e obrigatoriamente o Estado tem que ter reconhecido a competência da Corte. Então, por exemplo, os Estados Unidos, eles não ratificaram a Convenção Americana de Direitos Humanos. Isso significa que a comissão não pode processar os Estados Unidos? Pode, não pode? Por quê? Exatamente, porque a comissão é um órgão da OEA. Ela pode processar, então, os Estados Unidos. Beleza. Emitido o primeiro informe, os Estados Unidos não cumprem esse primeiro informe. Os Estados Unidos podem ser acionados pela comissão na Corte Interamericana?
Os Estados Unidos? Não. Primeiro, porque eles não ratificaram a Convenção Americana. Segundo, se eles não ratificaram a Convenção Americana, eles automaticamente não reconheceram a competência da Corte. Agora, outro exemplo. Hoje em dia, o Brasil reconheceu a competência da Corte, tá? Hoje em dia. Vamos supor, quando o Brasil ratificou a Convenção Americana? Em 92. Então vamos supor que o Brasil foi processado em 94. Então vamos lá, o Brasil está sendo processado, aí o processo tramita bonitinho na Convenção Interamericana, é emitido o primeiro informe e o Brasil não o cumpre. O que acontece? O Brasil submete um segundo informe. Isso. O Brasil poderia, nesse caso, 94, o Brasil poderia ter sido acionado na Corte? Não, 94. 94 não. Entendeu como é que funciona? Tudo bem? Que é um reconhecimento Isso. Agora, hoje em dia, o Brasil é acionado, não cumpre o primeiro informe. O que pode ser feito? Não, se o Brasil não reconhece, se o Brasil não cumpriu o primeiro informe, hoje em dia o que acontece? O caso vai para a Corte. Por quê? Porque o Brasil reconheceu a competência da Corte. Tá? Tudo bem? Então é isso, gente. É procedimento bifásico, mas não significa que é recurso. É basicamente duas etapas. Sei lá, imagine um filtro. Ele passa por duas camadas. Não tem um paralelo no direito brasileiro. Não existe, né? Ou existe? Não existe. O direito brasileiro seria semelhante ao jurídico. Eu acho que a gente pode... uma associação bem esdrúxula aqui. Acho que a gente pode guardar, talvez, com a admissibilidade do recurso especial extraordinário. Né? Basicamente é isso, tá? Mas assim, só para vocês... Não é isso, tá? Porque a gente não está falando de recurso. Mas, novamente, aqui você tem dois órgãos, né? Basicamente é isso, mas... Sim, tipo, não escrevam isso na prova porque não é isso, tá? Mas assim, é só pra, sei lá, facilitar, porque acho que ninguém nunca viu isso e, tipo, realmente, quando você não vê o assunto, fica difícil você processar essa informação. Mas é isso, é um assunto novo, então é um procedimento próprio, tá? Não é recurso, gente, não é instância revisora. É simplesmente dois filtros, tá? Aqui eu separei esse tópico aqui que eu chamei de competências da comissão e o controle de sua atuação para a gente abordar brevemente duas opiniões consultivas que a Corte emitiu. Primeira opinião consultiva número 13 de 93. A Corte estabeleceu que a comissão ela pode fazer um controle de convencionalidade, ou seja, ela pode analisar a compatibilidade da legislação interna à luz da Convenção Americana. Ou seja, essa legislação do Brasil não é compatível com esse dispositivo da Convenção Americana. Mas a comissão não poderia falar, por exemplo, esse dispositivo do Código Penal não é compatível com a Constituição Federal do Brasil. Então a competência da comissão é para fazer isso. Controle de convencionalidade. Ou seja, apreciar a legislação do Estado à luz do Pacto de São José, mas não apreciar a legislação do Estado à luz do próprio ordenamento do Estado. A comissão não tem competência para fazer isso. Ainda dentro dessa opinião consultiva, a Corte estabeleceu que se a comissão emitir um juízo negativo de admissibilidade de uma petição, ou seja, esse caso não é admissível, não foram preenchidos aqueles 3 requisitos: apresentação do caso em um prazo de 6 meses, a partir do esgotamento dos recursos internos, qualificação do peticionário, não ocorrência de litispendência ou coisa julgada internacional, a comissão entendeu que esse caso é inadmissível. O que a comissão tem que fazer? Encerrar aqui. Não pode se pronunciar sobre o mérito. Isso é o que a Corte decidiu também. E na opinião consultiva número 19 de 2005, porque sempre teve uma dúvida, quem é que controla a atuação da comissão? A Corte estabeleceu o seguinte, que a comissão atua de modo independente e autônomo. Então não há, vejam só, não há hierarquia da comissão,
da corte em relação à comissão. Mas, nos casos que cheguem ao conhecimento da corte, a corte poderia verificar se foi cometida alguma ilegalidade pela comissão. Poderia controlar essa atuação da comissão. Mas lembrem-se, não há hierarquia entre esses órgãos. Tá? É como se fosse um degrau. Pura e simplesmente um degrau. Primeiro tem que ir nesse degrau, depois tem que ir no mais alto. Tá? Medidas cautelares da comissão. Isso aqui é delicado. Por que é delicado? Porque é o seguinte: a Corte Interamericana, ela tem competência expressamente prevista. Estou falando da Corte, tá? Expressamente prevista no Pacto de San José para emitir as chamadas medidas provisórias. Não é ato normativo, é tutela cautelar mesmo, mas tem esse nome, medida provisória. O problema é que a comissão não tem uma competência similar. O Pacto de San José não atribui uma competência cautelar à Comissão Interamericana. E aí vem esse problema, porque quando a Comissão Interamericana elaborou seu relatório, ela estabeleceu nesse relatório que ela teria competência para editar as medidas cautelares. E aí os estados questionam a ausência de competência, né? A ausência de previsão legal. Se o pacto não lhe deu essa competência, o regulamento não poderia ter lhe dado essa competência. Então, o Estado muitas vezes se recusa a cumprir essas medidas cautelares, argumentando que é uma situação de incompetência da comissão, já que não há previsão legal para isso. Bom, regra geral, como é que essas medidas são adotadas? Apesar de ser uma providência cautelar, o regulamento define expressamente um contraditório prévio. Ou seja, primeiro eu ouço o Estado e depois eu adoto a providência cautelar. Exceto se for uma situação de iminência de dano ou perigo de perecimento do direito. Mas, regra geral, eu deveria ouvir primeiro o Estado. Constatadas essas duas hipóteses, o contraditório seria diferido, postergado. Adoto a providência e depois ouço o Estado. Requisitos. A comissão pode adotar essas medidas cautelares de ofício ou por provocação do interessado. E, além disso, ela só pode adotar as medidas cautelares, não é em todo caso, só se estiver ocorrendo uma situação grave e urgente e houver o risco de dano irreparável. Presentes esses requisitos, seria possível a adoção das providências cautelares. Não confundam. Comissão, medida cautelar. Ausência de previsão legal. Corte, medida provisória, previsão no Pacto de San José. Tá? O que, se vocês tiverem de repente numa questão escrita, o que vocês poderiam sustentar é que quem tem competência para defender as medidas cautelares, óbvio. Quem tem competência para adotar a tutela definitiva, tem competência para adotar a tutela cautelar, justamente porque a tutela cautelar ela é intrínseca à tutela definitiva, serve para proteger o direito. Né? O STF tem jurisprudência nesse sentido. Acho que isso foi estabelecido, se eu não me falha a memória, inicialmente numa ação direta de declaratória de constitucionalidade. Acho que eu não lembro o que foi questionado ali, mas depois eu vejo e a gente conversa melhor. Mas essa é a ideia, a tutela cautelar seria intrínseca à tutela definitiva. Eu vi uma dúvida agora, porque no primeiro momento você disse que o Estado, uma vez chamado, intimado, não precisava responder. Não é isso? Não é... Agora... Pode continuar. E agora, com a medida cautelar, ele obrigatoriamente... Não, é que é diferente. Quando eu falei que o Estado não é obrigado a responder, é igual a contestação. Eu sou obrigado a contestar? Não, se eu não contestar, eu assumo as consequências disso. Aqui a ideia é a mesma. A gente está falando do procedimento principal. Se o Estado não presta suas informações, o procedimento tem curso regular, normalmente. Aqui também. Aqui é diferente, aqui é outra coisa. Estado, você está sendo processado, tá? Tem uma situação de risco
de perecimentos no direito aqui. Eu quero adotar essa medida cautelar. Estado, se manifesta aí. Se ele não se manifestar, é a mesma coisa, não tem problema nenhum. Mas eu tenho que dar a oportunidade para ele se manifestar. Entendeu? É que quando a gente fala de tutela cautelar, normalmente a gente adota a tutela cautelar antes da oitiva da parte contrária, certo? Aqui não, aqui em tese você tem que ouvir o Estado primeiro. Por que a comissão estabeleceu isso? Talvez para acalmar um pouco os ânimos dos Estados, né? Eles já questionam a falta da minha competência para editar essas medidas cautelares. Deixa eu pelo menos ouvi-los primeiro, antes de expedi-las. A ideia acho que foi essa. Tá? Tudo bem? Bom, se ninguém tem nenhuma dúvida aqui sobre o procedimento perante a comissão, é interessante a gente abordar duas questões recentes. Uma da Defensoria Pública de Santa Catarina e outra da Defensoria Pública do Espírito Santo. Provas recentes e que questionaram especificamente as competências da comissão, ou sua composição, como a gente vai ver. Então vamos lá. O sistema regional americano tem suas peculiaridades e dentre elas pode-se mencionar a existência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A respeito destes órgãos, é correto afirmar. Então, alternativa A Comissão Interamericana tem a competência de emitir opiniões consultivas vinculantes aos Estados-membros. Essa alternativa está incorreta, porque quem detém essa competência é a Corte. E mais do que isso, talvez você poderia questionar esse aspecto aqui, vinculantes, porque muitos sustentam que se é um parecer, não seria vinculante. Tá? Errada, então. B. As medidas cautelares adotadas pela comissão possuem natureza vinculante, citando-se como exemplo o caso da usina de Belo Monte. Dois problemas aqui. Né? Se questiona se é vinculante. Em segundo lugar, ainda que o fosse, esse seria um péssimo exemplo para sustentar a vinculação dessas medidas, porque o Brasil descumpriu as medidas cautelares que foram emitidas no caso da usina de Belo Monte. Tanto que a usina está em construção ainda, né? E é bem peculiar esse caso, depois a gente vai analisá-lo. C. A Comissão Interamericana é composta por 7 membros, eleitos por 4 anos, permitida uma só reeleição. Certo. D. A Corte Interamericana é composta por 7 membros, por um mandato de 4 anos, permitida a reeleição. São muito próximas dessas alternativas. Qual que é a diferença aqui? Só. Na forma como isso aqui foi redigido, dá a entender que as reeleições são ilimitadas. O que não acontece, é uma só reeleição. Então a D estaria errada. E. O indivíduo pode acessar ambos os órgãos mencionados, ou seja, a Corte e a Comissão, bastando para tanto preencher o requisito do prévio esgotamento das vias ordinárias. Não tem nada que salve essa alternativa. O indivíduo, é verdade, o indivíduo só acessa a comissão. Né? Segundo lugar, de onde que vem isso aqui de requisito do prévio esgotamento das vias ordinárias? Esgotamento dos recursos internos. Vias ordinárias é o quê? Para a gente interpor recurso especial e extraordinário, que não tem nada a ver com o assunto aqui. Tá? Só uma dúvida na questão dele, por exemplo, o formato da corte, da comissão de membros é o mesmo? A gente vai ver mais pra frente, mas sim, ambos têm 7 membros. A diferença aqui é o seguinte: comissão, mandato de 4 anos, corte, mandato de 6. Tá. Para deixar um pouquinho mais difícil, né? Se fosse igual, não teria graça. Defensoria Pública de Santa Catarina agora. No processo perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, todas as fases serão públicas com o objetivo de constranger o Estado violador a respeitar os direitos humanos. Não é, né? A gente até viu que o primeiro informe é confidencial, né? Então, nem todas as fases são públicas. B. Em todo caso, é possível a edição de medidas cautelares contra o Estado violador, desde que este seja previamente ouvido. Errado, não é em todo caso. É só quando constatados os requisitos para tanto.
C. Se o Estado não reconhecer a competência da Corte, será o caso de acionar diretamente o Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos. O que é o Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos? São os comitês da ONU, é o chamado Sistema Onusiano de Proteção aos Direitos Humanos. Comitê de Direitos Humanos, Comitê de Direitos Econômicos, Sociais, Culturais, etc, etc. Bom, o que acontece aqui? Se o Estado descumpre o primeiro informe da comissão, o que acontece? Duas hipóteses. Ou a gente aciona a Corte, né, se foi reconhecida a sua competência, ou a gente emite o primeiro informe. Então, da onde que ele tirou isso aqui? Não foi eu que falei isso aqui. Está errado. Aliás, nem poderia acionar o sistema global. Por quê? Porque um dos requisitos de admissibilidade, sempre, em qualquer procedimento internacional, é a não ocorrência de coisa julgada ou litispendência internacional. Então, se o caso está sendo processado aqui no sistema interamericano, o Estado não cumpre a determinação de qualquer desses órgãos, como é que eu vou acionar o sistema global? Coisa julgada, não dá. Não tem como, tá? Então, isso aqui não tem nada com nada. E D. Se não houver conciliação, o caso será submetido em até 3 meses à Corte Interamericana. Não tem nada a ver. Se não houver conciliação, o processo tem seu curso normal. Vamos ver se há uma situação de violação. E vai seguindo. E, superada a fase de admissibilidade, lembra aqueles 3 requisitos, terá início a fase conciliatória, em que se buscará a solução amigável ao litígio, sendo o exemplo concreto o caso dos meninos emasculados no Maranhão. De fato, certinho. Ok? Bom, gente, comissão é isso. Tenham sempre isso em mente, é um órgão da OEA. Tá? Não é igual à Corte. A Corte está definida só no Pacto de San José, então ela só atua em face dos Estados membros do Pacto de San José. A comissão é um órgão da OEA, então ela tem a situação mais ampla, vamos dizer assim. Tá? Bom, já que todo mundo entendeu a comissão, a gente passa para a Corte Interamericana. O primeiro tópico aqui que eu gostaria de abordar com vocês é a delimitação do seu âmbito de atuação. Bom, como eu já disse inúmeras vezes, a Corte é um órgão do Pacto de San José, só pode atuar, portanto, em face dos Estados-membros. Além disso, só pode atuar em face dos Estados que reconheceram expressamente sua competência. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo lugar, para a gente entender e compreender mesmo qual que é a amplitude da atuação da Corte, existem 3 teorias. Não são teorias excludentes, são teorias independentes, vamos dizer assim. E uma ou outra é adotada pela Corte. E conforme a sua adoção, a atuação da Corte será mais ou menos ampla. Que teorias são essas? Teoria da 4ª instância, teoria da margem de apreciação, teoria da etapa temprana. A adoção ou não dessas teorias impacta diretamente no âmbito de atuação da Corte. Vamos ver então o que são essas teorias e quais foram ou não adotadas pela Corte. Teoria da 4ª instância. De acordo com essa teoria, o órgão internacional ele poderia revisar julgamentos nacionais. Então ele poderia reformar ou rescindir decisões dos órgãos jurisdicionais nacionais. Quando a gente está falando de reforma ou revisão ou rescisão de um ato, qual que é o primeiro pressuposto? Vinculação hierárquica. O órgão que reforma tem que ser superior ao órgão que decidiu originariamente. Isso não ocorre no caso da jurisdição internacional em face da jurisdição interna. Não há essa vinculação, não há essa hierarquia. O que nós temos é uma relação horizontal. As cortes internacionais e as cortes nacionais devem estabelecer uma relação de diálogo. Então, a Corte não adota essa teoria. A Corte, portanto, não tem competência para reformar julgados nacionais. O que ela faz com relação aos julgados nacionais? Ela os aprecia como fatos que podem ter violado ou não os direitos humanos. Um exemplo
em que a gente pode constatar isso aqui de maneira bem nítida. Há um caso julgado pela corte que se chama caso Atala Rifo e Ninhas, ou crianças, versus Chile. O que aconteceu nesse caso? Essa senhora, a senhora Atala Rifo, ela é uma magistrada e que ela se assumiu homossexual. E, por conta disso, foi disputada a guarda das suas filhas com o seu ex-marido. O judiciário do Chile estabeleceu o seguinte, que a guarda das crianças deveria ficar com o homem, porque a mulher é homossexual e foge aos padrões de normalidade, seria inadmissível que as crianças convivessem naquele ambiente. Basicamente é essa a decisão do Chile, da corte, do órgão judiciário chileno competente. Se fosse adotada a teoria da quarta instância, o que a corte poderia fazer? Reformar, falar muito pelo contrário. A senhora Atala Rifo tem condições plenas de criar essas crianças. Isso que você disse aqui não tem nada a ver. Se ela adotasse, como ela não adota, o que ela fez? Ela simplesmente falou o seguinte: essa decisão viola os direitos humanos, viola o direito à intimidade, viola o direito à família. Estado, repare os danos que você provocou com essa decisão à senhora Atala Rifo, mas não cabe a mim verificar se a guarda desse ou daquele indivíduo, justamente porque eu não adoto a teoria da quarta instância. Só tira o fundamento da decisão que violou, né? Mais ou menos assim. A motivação, mas exatamente. A motivação é o que seria As legal razões que perante concluíram, a né? corte. A corte aprecia, sim, a corte aprecia a fundamentação como violatória dos direitos humanos, mas ela não adentra, vamos dizer assim, no mérito. Sim. Você tem razão ou você tem razão. Tá? Até porque a senhora Atala Rifo e o seu marido não são partes, né? Quem é parte é a Atala Rifo e o Chile, né? Então nem poderia discutir a o guarda. objeto da ação, sim a motivação Sim, da decisão. sim, vamos dizer assim. Mas de um modo mais técnico. O que a corte faz? Aprecia esse ato como um ato que viola os direitos humanos. Entendeu? E nesse caso, o que aconteceu depois que eles receberam essa... Estado, repare os danos que você causou. Eles... Foi reparado. O Chile costuma cumprir as decisões da corte. Mas a corte não estabeleceu a guarda. Né? Não entrou nesse ponto, porque não teria competência para isso. Soberania. Não diria que fere a soberania, diria que não tem competência mesmo. formar uma decisão. Porque ela não tem esse poder. Ela não exerce hierarquia sobre os órgãos nacionais. Tá? O Estado mandaria informando que, nesse caso específico, ele não pode entrar na decisão. Beleza, voltou para o Chile. Ele reformou essa decisão. Porque você não teria tese para só Não. instância. Isso que O Chile nem reformaria essa decisão, porque se chegou na corte, qual que é o pressuposto? Que já esgotou os recursos internos. Né? Quer dizer, como é que ele corrigiu isso? Corrigiu reparando os danos. Agora é óbvio que se aquela senhora questionasse isso novamente, seria possível que o Chile, um novo processo, até porque a sentença de guarda, ela pode ser revista. Então ela poderia, como alegação, falar: olha só, a corte decidiu isso, falou que você, quando atribui a guarda para ele, viola o direito à família. Né? Mas seria um novo processo, entendeu? A sentença da corte seria um argumento de autoridade, vamos dizer assim. Mas não é que você revisaria essa sentença imediatamente. Seria um novo processo, vamos dizer assim. Tá? Alterado a qualquer momento. Então, quarta instância, não adotado. Teoria da margem de apreciação. Como eu disse aqui, os órgãos internacionais, eles têm uma jurisdição subsidiária em relação aos órgãos nacionais. A ideia é sempre que o caso seja resolvido pelo órgão nacional. E se não for, é remetido então para o órgão internacional. A teoria da margem de apreciação, ela reforça ainda mais essa ideia de subsidiariedade da jurisdição internacional. Por quê? Porque ela parte do pressuposto que
determinados assuntos, determinadas matérias que são muito sensíveis ao Estado. De modo que, se um órgão internacional apreciasse essas matérias, a decisão seria desastrosa, catastrófica, porque estaria sendo apreciada por um órgão que não tem familiaridade com o assunto. Então, a corte ou o órgão internacional não teria competência para apreciar esses assuntos. Rafael, que assuntos são esses? Os assuntos que naquele momento os estados invocarem e o órgão internacional entender que de fato é um caso de margem de apreciação. Não há uma lista pré-definida. Tá? É tudo. Não tem isso, esse é o problema. Mas fiquem tranquilos porque a corte não admite essa teoria. Tá? Então a atuação da corte, por exemplo, é muito mais ampla do que no sistema europeu de direitos humanos. No sistema europeu de direitos humanos eles adotam essa teoria. Então muitas matérias não são apreciadas pelo Tribunal Europeu justamente por conta dessa teoria. Tá? Então, teoria da margem de apreciação a corte também não adota. Que tipo de matéria você poderia citar? Não, alguma coisa que seria muito peculiar a um Estado, por exemplo, sei lá, há uma regulamentação, por exemplo, uma regulamentação do direito do processo judicial, direito de recurso, por exemplo, que é muito diferente dos outros Estados. Então, estou citando um exemplo aqui que não é isso, não foi isso que foi decidido, mas imagine assim, o direito ao recurso naquele Estado é regulamentado de uma maneira muito própria, muito diferente dos outros Estados. Então, os órgãos internacionais não teriam familiaridade com esse assunto, seria melhor que eles não decidissem isso, entendeu? E, finalmente, a teoria da etapa temprana. O temprano aqui é entre aspas. Por quê? Porque temprano é uma palavra espanhola. Não existe temprano no vocabulário português, no vocabulário da língua portuguesa. O que é temprano em espanhol? Temprano é, traduzido ao pé da letra, cedo. Cedo, ao pé da letra é cedo. A ideia, se a gente traduzir em linguagem processual, é a seguinte: que a corte não poderia apreciar violações ocorridas em etapas preliminares de um procedimento. Justamente por quê? Porque ainda não teria ocorrido esgotamento dos recursos internos e, por conta disso, essa eventual violação aos direitos humanos poderia ser corrigida oportunamente. Imagine o seguinte: nós temos uma violação aos direitos do acusado, nem é acusado, ainda é imputado, no inquérito policial. Etapa preliminar. Quando esse caso for remetido a juízo, esse vício poderia ser corrigido. Tá? Então, a corte, ela adota essa teoria. Na verdade, ela adotou essa teoria. Isso foi adotado em um precedente específico, caso Breuer-Carias versus Venezuela. Qual que é o pano de fundo desse caso? Na época do regime, do governo do Hugo Chávez, não sei se vocês conhecem a história a fundo, eu não conheço, mas eu sei que o Hugo Chávez ele foi vítima de vários golpes. Diversas vezes tentaram tirá-lo do poder. E numa dessas tentativas frustradas, esse sujeito aqui, o senhor Breuer-Carias, ele foi acusado de participar do golpe. Ele então foi processado pela Venezuela e foi decretada a sua prisão preventiva. O que acontece? Ele questionou o procedimento, falou que era irregular, suscitou nulidades e ao mesmo tempo ele abandonou a Venezuela por medo de sofrer represálias. O que o órgão venezuelano falou? Tudo bem, eu aprecio o seu recurso, desde que você compareça pessoalmente para isso. Aí ele questionou, o sujeito questionou o caso na corte, e a corte falou o seguinte: os órgãos venezuelanos têm razão, porque você está numa etapa preliminar do processo. Esses vícios, essas violações aos seus direitos podem ser corrigidas no momento oportuno. E então a corte adota essa teoria da etapa temprana. Em síntese, violações ocorridas
em etapas iniciais do procedimento, não seriam apreciados pela Corte. Não foi uma adoção unânime, vamos dizer assim. Houve protesto de 2 juízes, o juiz Manuel Robles e o juiz Eduardo MacGregor, que se manifestaram contrários a essa teoria. Eles sustentaram que a adoção dessa teoria no sistema interamericano representaria um retrocesso histórico, porque a partir de agora você poderia graduar as violações aos direitos humanos, a violações mais relevantes e a violações menos relevantes. Não apreciaria todas as violações. Tudo bem? Então vejam como essas 3 teorias impactam diretamente no âmbito de atuação da Corte. Composição da Corte é muito próximo com a comissão. Você tem, novamente aqui, 7 membros, a diferença é que o mandato é de 6 anos. Permitida uma recondução e os requisitos para ser juiz da Corte, né, para participar da eleição após a indicação dos estados, são basicamente os mesmos. Alta autoridade moral, reconhecido saber em matéria de direitos humanos, e tem um requisito adicional, que é o indivíduo deve ter condições de exercer o cargo da mais alta relevância no judiciário do estado que os indique ou do estado do qual ele é nacional. Então, se o Brasil indica um indivíduo, é necessário que ele possa ser ministro do Supremo, por exemplo. Entendeu? Prosseguindo aqui. Acho bem interessante esse ponto aqui da identidade física, né? Como o Teuan deve ter demonstrado com maestria, o processo penal, depois da reforma de 2008, ele passou a adotar o princípio da identidade física, ou da imediação, né? Ou seja, a ideia é estabelecer uma vinculação entre o juiz e a prova produzida oralmente, de modo que o juiz que conclui a audiência deveria sentenciar o caso, ressalvados os casos de promoção, aposentadoria, etc. A Corte Interamericana, ela também adota a identidade física, mas é muito mais amplo, vamos dizer assim, porque o juiz que conhece daquele caso, ele fica vinculado para esse caso, mesmo que ele já tenha sido extinto o seu mandato, desde que esse caso já esteja em fase de sentenciamento. Então é uma ideia muito mais ampla de identidade física. Acho bem interessante esse contraponto. A gente não vê isso aqui no Brasil, acho que nem tem como, né? Porque aposentadoria, promoção, realmente não teria como, mas acho bem interessante a gente saber essa distinção e essa peculiaridade. Bom, o juiz ad hoc. Ad hoc, como nós sabemos, né, é a ideia de transitoriedade, provisório. O juiz ad hoc, ele está previsto no artigo 55. Basicamente, isso é uma faculdade do Estado. Toda vez que o Estado é processado na Corte e a Corte não contém na sua composição um juiz nacional daquele Estado que está sendo processado, este Estado teria o direito de indicar um nacional para funcionar como juiz naquele caso. Muito questionável isso, não é? Porque qual que é a imparcialidade desse órgão, desse juiz? No caso Gomes Lund, por exemplo, nós tivemos a figura do juiz ad hoc, o Roberto Figueiredo Caldas, que hoje é juiz efetivo da Corte. Não preciso nem falar que ele foi contra o Brasil, tá? Poderia parecer o contrário, mas não, ele foi contra o Brasil. Então, justamente por conta disso, de você questionar a imparcialidade desse juiz, a Corte procurou restringir a sua atuação. De acordo com a Corte, a partir da opinião consultiva número 20 de 2009, o juiz ad hoc só poderia ser indicado nos casos de demandas interestatais, ou seja, um Estado processando o outro. Se o caso se originou de uma petição individual, o juiz ad hoc não poderia atuar. E a Corte foi um pouco além também. O artigo 55.1 estabelece que o juiz efetivo, né, membro efetivo da Corte, que seja nacional daquele Estado que está sendo processado, ele conserva o seu direito de julgar, de apreciar aquele caso. Não haveria nenhum problema.
A Corte estabeleceu o seguinte, estabeleceu justamente o oposto, que o juiz nacional do Estado processado não deve julgar esse caso, exceto se for um caso oriundo de demandas interestatais. Para vocês terem uma ideia aqui, não há nenhum caso de demanda interestatal na Corte. São 7 membros, cada parecer os 7 se manifestam? E aí se tem A decisão... algum então que não esteja, aí um sai para poder entrar, ou ficam 8? Quando tivesse o juiz ad hoc, eles seriam um a mais. Um a mais, então. Eles seriam a mais, sim. Seriam 8. Seria um intruso ali, vamos dizer. E aí fica 4-4, eventualmente. Não. A ideia é sempre... Não, a ideia é que a decisão seja sempre unânime. É óbvio que não é sempre unânime, mas eles tentam estabelecer uma decisão unânime. Há votos concorrentes, há votos dissidentes. Normal isso, mas dificilmente dá empate. Até porque esse juiz ad hoc, ele exerce uma função precária, vamos dizer assim. Seria só para tentar equilibrar o jogo. Mas sua decisão nem contaria. E ficam porque Sim. só um caso específico. Só um caso específico, né? Questiona sua imparcialidade, porque foi indicado para aquele caso. Tudo bem até aqui? A Corte Interamericana ela exerce 2 tipos de jurisdição. Uma jurisdição consultiva, que eu já mencionei aqui 300 vezes quando eu falo dos pareceres consultivos ou das opiniões consultivas, e a jurisdição contenciosa, que é o processamento dos estados, efetivamente, né? Que é justamente onde a gente está aqui, é o que a gente está tratando até agora, quando a gente viu o procedimento perante a comissão, e agora a gente está vendo o procedimento perante a Corte. Então, essa a jurisdição contenciosa da Corte é justamente isso, processar os estados após a etapa da Comissão Interamericana. Quem é que pode acionar a Corte Interamericana? Os estados ou a Comissão Interamericana. Lembrando sempre que a etapa perante a Comissão é obrigatória, em qualquer dos casos. Além disso, né, sedimentando aquilo que a gente já tem discutido até agora, para que um caso chegue à Corte Interamericana, 2 pressupostos devem ser observados. Que tenha sido concluído o procedimento perante a comissão e, em segundo lugar, que este Estado tenha reconhecido a competência contenciosa da Corte. No caso brasileiro é bem peculiar. Por quê? Porque o Brasil ele ratificou a Convenção Americana em 92. Quando que ele reconheceu a competência contenciosa da Corte? Em 98. Mas o que é peculiar aqui é que o decreto só foi publicado em 2002. Decreto 4.463. Isso é muito estranho. E o Brasil, quando ele reconheceu a competência da Corte, ele pretendeu fazer um corte. Ele estabeleceu expressamente nesse decreto que a atuação da Corte só se aplicaria para fatos posteriores a 10 de dezembro de 98. Então, tudo aquilo de violação aos direitos humanos que tivesse ocorrido anteriormente, a Corte não poderia apreciar. Evidentemente que, de fato, isso tem lógica. Realmente, se há uma violação anterior ao reconhecimento da Corte, a Corte não pode atuar. No entanto, isso não impede a atuação da Corte naqueles casos em que está configurada uma situação de violação contínua ou permanente aos direitos humanos. Desaparecimento forçado, por exemplo. Na ditadura militar era muito comum o desaparecimento forçado das pessoas, dos opositores ao regime. Até hoje não se sabe o destino desses indivíduos. Então a gente tem uma situação de permanência, continuidade de violação aos direitos humanos. Ainda que esses fatos tenham ocorrido em data anterior a 98, nada impede que a Corte os aprecie, justamente por conta da continuidade. Ok? Interessante aqui a gente saber esse precedente aqui, precedente do caso Ivischer, não sei pronunciar, Ivischer Braunstein versus Peru, em que a Corte estabeleceu o seguinte, que o reconhecimento da sua competência contenciosa constitui cláusula pétrea. A gente já tratou sobre isso, né? O Estado pode denunciar um tratado, não pode? Mas quando ele reconhece a competência da Corte, competência contenciosa, nós estaremos diante de um
na cláusula pétrea. Então não seria facultado ao Estado denunciar esse dispositivo especificamente. Uma vez reconhecida a competência da Corte, acabou. Você não tem mais o que fazer. Porque se o Estado pudesse se desvincular da competência da Corte, haveria um retrocesso muito grande para a proteção dos direitos humanos. Supondo que o Estado queira se desvencilhar da competência da Corte, qual que é a única solução para ele? Denuncia todo o tratado. E aí pega muito mal. Há estados que denunciaram. 2, Trinidade e Tobago e Venezuela. Mas realmente o peso é muito maior. Ok? Tudo bem? Bom, a apresentação da petição inicial. O caso então está na Corte Interamericana. Quem apresenta a petição inicial? A vítima. De acordo com o regulamento da Corte Interamericana, a vítima, quando eu digo aqui, entendo em sentido amplo, tá? Os seus representantes, seus familiares, a ONG, etc. Porque muitas vezes a vítima pode ter morrido. Então, ela é notificada para apresentar a petição em 2 meses. Isso está previsto no regulamento da Corte Interamericana. A grande ideia aqui, com essa nova redação do regulamento, foi tornar a vítima a autora nesse procedimento. Porque como é que era até então? A petição era apresentada pela comissão. Agora, quem apresenta a petição inicial desse caso é a vítima. E a comissão ela desenvolve uma atuação de custos legis. Foi uma ideia boa, valorizou o papel da vítima, mas digamos que não foi feita pelo meio adequado. Uma alteração de tamanha relevância só poderia ser feita por meio da modificação da Convenção Americana, porque é a Convenção Americana que define quem pode acionar a Corte. E a vítima não pode acionar a Corte diretamente. Tanto a vítima não é autora que ela não pode inovar no processo. Ela não pode estabelecer novas vítimas, ela não pode estabelecer novos fatos quando ela redige a sua petição inicial. Quem delimita o objeto da causa, o objeto do processo, é a comissão, quando conclui o procedimento e direciona o caso para a Corte. Então a ideia foi tornar a vítima a vítima autora desse procedimento, mas isso não foi feito do modo mais correto possível. Ok? Contestação. Então, se a vítima tem o prazo de 2 meses para se manifestar, aliás, para redigir a sua petição inicial, o Estado também tem um prazo de 2 meses. Nessa contestação, o Estado pode invocar matérias preliminares, desde que observado, como já dito, o princípio do estopel. Ou seja, ele só pode arguir aquilo que ele alegou oportunamente na etapa perante a comissão. A matéria preliminar, ela não suspende o procedimento. E se o Estado invocar qualquer tipo de matéria preliminar, a vítima e a comissão têm um prazo de 30 dias para se manifestar sobre essa matéria. Instrução probatória. No regulamento da Corte está previsto que as provas produzidas na etapa perante a comissão podem ser aproveitadas agora, desde que elas tenham sido produzidas à luz do contraditório. Também está previsto a produção de novas provas, repetição dos atos, não há nenhum prejuízo para isso. E o encerramento abreviado do procedimento. Ao invés de uma condenação ou de uma absolvição, há hipóteses de solução abreviada do procedimento. São 3. Conciliação, desistência pela vítima, reconhecimento do pedido pelo Estado. Essas 3 situações dependem de homologação pela Corte. Por quê? Porque a gente está diante de direitos indisponíveis. E a Corte, então, tem que apreciar se estas hipóteses, de fato, são as melhores para a tutela daquele direito. Tá? A atuação do amicus curiae. Interessante observar que o regulamento da Corte permite a atuação no plural amici curiae, que nada mais são, como vocês já sabem, terceiros desinteressados que fornecem informações técnicas para subsidiar a decisão. Como é que ele atua? Ele deve oferecer um parecer escrito.
E qual que é o momento adequado para fornecer esse parecer escrito? Isso depende de duas hipóteses. Se foi realizada uma audiência pública, ele deve fornecer o seu parecer escrito nos 15 dias seguintes à realização da audiência pública. Se não foi realizada na corte a audiência pública, porque não é obrigatória a sua realização, então ele deve fornecer o parecer escrito no prazo de 15 dias, contados da data em que a corte expediu um despacho fixando o prazo para apresentação das alegações finais pelas partes. Porque o que acontece? As partes devem apresentar suas alegações finais. Não há um prazo para isso. É a corte que o define. Então, por exemplo, está tendo um caso aqui, a corte vai lá, pede o despacho. Partes, em 30 dias apresentem suas alegações finais. Então aqui seria o marco inicial. Se o amicus curiae quer falar alguma coisa, ele tem 15 dias contados daqui. Tá? Como eu disse, a apresentação das alegações finais, ela é definida no prazo, ela é feita no prazo definido pela corte, não há um prazo pré-estipulado. Podem apresentá-las a vítima, o Estado, e no que se refere à comissão, que atua como custos legis, a apresentação das alegações finais seria uma faculdade. Sentença da corte. Aqui não há dúvidas. A sentença é inquestionavelmente de caráter vinculante. O Estado deve acatá-la. Essa sentença pode ser composta por obrigações de dar, de fazer, de não fazer e de pagar a quantia certa. Lembrando sempre que essa sentença ela é eficaz independentemente de homologação pelo STJ. Não é necessário que o STJ homologue a sentença da corte. Por que não? Porque não é uma sentença estrangeira. É uma sentença de um órgão com jurisdição internacional. No que se refere à obrigação de reparar os danos, a sentença no Brasil será executada por meio do procedimento de execução contra a Fazenda Pública. O que mais? Deixa eu pensar aqui. Tá? Sim. A sentença é definitiva. Não há um recurso para questioná-la. O único recurso possível é o pedido de esclarecimento ou de interpretação, que não possui o condão de alterar essa sentença, só esclarece. Tanto é assim que o regulamento da corte define que ele só tem o efeito meramente devolutivo. Só devolve a matéria para apreciação da corte e, além disso, como tem só efeito devolutivo, não impede a execução da sentença. Fazendo aqui um paralelo com os nossos embargos, os embargos de declaração, eles têm, regra geral, os embargos de declaração não dependem de manifestação da parte contrária. O pedido de interpretação não. É previsto expressamente que a parte contrária deve se manifestar. Tá? A corte ela deve acompanhar o cumprimento da sua sentença. Para isso, ela convoca audiências, o Estado deve fornecer relatórios e o caso só será efetivamente arquivado quando constatado o cumprimento da decisão. Enquanto não constatado o cumprimento da decisão, o caso não é arquivado. E se o Estado não cumpre a sentença da corte? A única sanção possível, novamente, é uma sanção de muita pouca eficácia, que é a menção desse fato no relatório que a corte presta anualmente ao OEA. Novamente, não tem nenhuma eficácia isso. Então, na verdade, a eficácia da sentença da corte está baseada na voluntariedade do Estado. Sim. Se ele quiser fazer, eu faço. Se caso não... Sim, não é como... Dane-se, né? Não é como a jurisdição nacional, né? Que se o sujeito descumpre, a gente tem a execução. Não há um procedimento de execução aqui, não há. E se for só para pagar, tem como penhorar? Então, se for só para pagar, reparar danos, aí você observa, está previsto isso aqui na Convenção Americana, aí você observaria o procedimento de execução contra o Estado, né? No nosso caso, precatórios ou requisições de pequeno valor. Nesse caso, não tem como escapar, Mas, por exemplo, Estado, seu procedimento é contrário à Convenção Americana.
altere a sua legislação. Não tem como fazer isso. Não tem como instaurar um procedimento de execução para condenar essa obrigação de fazer. Tá? Então, como tem só o efeito devolutivo, pode ter execução de sentença? Sim. Não tem efeito suspensivo. Ela poderia ser executada imediatamente. Que horas a gente começou? Já está na hora do descanso? Já mesmo?